Bom dia, pessoal! E hoje nós vamos estar dando continuidade, ao estudo de figuras geométricas. E hoje nós vamos estar estudando polígonos, tá? Está na página 137 do nosso livro didático, e nos diz o seguinte: polígonos. Essa palavrinha polígono quer dizer que são figuras que contêm muitos ângulos, né? Vários ângulos. Poli, né? Significa vários ou muito. E gonos, de polígonos, significa ângulos. Então, essa palavra nos diz que polígonos são figuras que vão ter muitos ângulos, tá bom? E esses polígonos, eles têm nomes para cada um, de acordo com os seus lados, tá certo? E aí na página 138, ele vem dando essa nomenclatura para cada um, determinando que quando ele tiver 3 lados, ele vai ser chamado de triângulo, tá certo? Isso na página 138 você vai ver um quadro que vem a quantidade de lados e os nomes para eles. Se eu pegasse aqui, né, esse retângulo, né, ele tem o quê? 4 lados. E aí, 4 lados, o livro nos diz que ele vai ser chamado de quadrilátero, tá certo? Se ele tiver 5 lados, ele vai ser chamado de pentágono. Se ele tiver 6, ele vai ser chamado de hexágono, né? E a gente lembra que a gente é hexacampeão, né? Essa palavrinha hexa significa 6. Hexacampeão porque campeão está dizendo que ganhou alguma coisa, né? No caso do futebol, hexacampeão, ele ganhou 6 Copas do Mundo, né? Então, os polígonos vai ser de acordo com a quantidade de lados, tá? Se tiver 7, ele vai ser heptágono, tá? Eu ia dizer heptacampeão, né? Mas a gente tá em polígonos, então é heptágono, tá? Se tiver 8, octógono, né? E aí a gente lembra que aqueles ringue de MMA, de boxe, né? De jiu-jitsu não, que no tatame, onde tem aquelas lutas, ele é um octógono porque tem 8 lados, tá certo? 9 vai ser eneágono. Deixa eu ver um carro de som. Espera que passa, tá? Passou. 10 vai ser decágono, tá certo? E aí nós vamos também ter outros que nós vamos ver mais lá na frente. O livro nos deu 10. Tem um 12, né, com 12 lados, que é dodecágono. Ele é bem parecido com o 10. O 10 é só decágono. E aí o 12 é dodecágono. O 20, icosaedro. E nós também vamos ver que esses polígonos, né, determinando os seus lados, a gente diz o seu nome, de acordo com a quantidade dos seus lados. E vamos também determinar se ele é convexo ou não convexo. E aí, como é que eu determino? Né? Imagine só, né, esse meu retângulo. Se eu passasse cola aqui, pessoal, né, eu conseguiria encaixar essa lateral no meu quadro. Né? Eu conseguiria encaixar toda essa partezinha aqui. Não conseguiria? Sim. Se eu quisesse encaixar essa outra lateral menorzinha, se eu passasse uma cola, eu também conseguiria encaixar, né? Então, significa que eu conseguiria encaixar qualquer destes lados. Então, quando você tiver uma figura que você consiga encaixar ela em um plano, né? Poderia ser aqui no quadro, na parede, até aqui na minha mão fosse um plano, eu conseguiria encaixar qualquer lado desses, não é isso? Então, quando eu consigo encaixar qualquer parte do meu plano, né, de uma figura, de um polígono, eu digo que ele é um polígono regular, tá certo? Um polígono regular não, um polígono convexo, né? O regular a gente vai ver daqui a pouco. Então, um polígono convexo. Por que é um polígono convexo? Porque eu consigo encaixar as suas laterais em um plano.
Quando eu não consigo, olha essa bandeirinha aqui, ó, né? Essa bandeirinha, eu conseguiria encaixar essa parte de cima, ó, né? Aqui na parede, no quadro, porque ela é reta. Essa lateral aqui, eu também conseguiria, ó. Só que esta ponta aqui, ó, essa partezinha aqui, eu não conseguiria encaixar. Porque quando eu fosse encaixar, o que é que ia acontecer? Essas pontas assim aqui, ó, iriam impossibilitar, né, de eu encaixar. Tá certo? Só se eu fizesse assim, mas aí a gente não pode pegar um plano e, né, tentar dar aquele jeitinho brasileiro. E geralmente os polígonos não convexos, eles têm pontas que impossibilitam de eu encaixar essas partes, tá certo? Então, se eu fosse colar aqui, ó, passasse uma cola aqui nessa parte e viesse colar aqui, ó, o que ia acontecer? Eu não iria conseguir colar, eu não conseguiria encaixar. Tá vendo? Eu ia conseguir colocar só as pontas, ok? Então, quando vocês tiverem uma figura que vocês percebam que tem uma partezinha dela que não vai ser conseguida encaixar, ó, eu conseguiria encaixar essa, eu conseguiria encaixar essa parte, até essa daqui. Mas essa aqui, ó, não iria conseguir, tá certo? Então, ela vai ser não convexa. Esse paralelepípedo aqui, ó, né? Esse paralelepípedo eu consigo encaixar ele, ó. Eu consigo encaixar ele assim. Se eu quisesse encaixar assim, eu conseguiria. Então ele vai ser um polígono convexo. Por quê? Porque eu consigo encaixar todas essas partes em um plano, tá bom? E aí, pessoal, também temos os polígonos regulares. O que quer dizer um polígono regular? Um polígono regular vai ser aquele polígono que tem o tamanho dos lados com o mesmo tamanho, né? A mesma medida dos lados são iguais e a mesma medida dos ângulos também vão ser iguais. E aí eu trouxe 3 exemplos para vocês aqui, ó. Nós temos esse polígono. Ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Se eu perguntasse o nome dele, ele ia ser um hexágono. Por quê? Porque tem 6 lados. Percebam que todos os lados dele, ó, medem 6 centímetros. Então, ele já tem a medida dos lados iguais, ok. Os ângulos dele, ó, todos medem o que? 60, não é isso? Então, ele tem tanto os lados com a mesma medida e os ângulos também com a mesma medida. Não precisa, tá, pessoal? A medida do lado ser igual do ângulo, não, tá bom? Eu poderia botar aqui, vamos supor, 16, né? Já tem um aqui, ó. 16. Todos tinham que ser 16, né? Para ser um polígono regular. Então, ó, todos são 16 e dentro todos são 60. Então, todos os ângulos são iguais e todos os lados também são iguais. Então, ele vai ser um polígono regular, né? Porque os seus lados e os seus ângulos, eles são iguais. Vamos para este outro exemplo. Aqui nós temos um triângulo. Se eu perguntasse o nome desse polígono, vocês iriam me dizer que ele é um triângulo, né? Ou um trilátero, né? Triângulo porque ele tem 3 lados. Percebam que os lados aqui, ó, medem 10 centímetros. Todos estão iguais? Sim, ok, estão. Só que dentro, né, os ângulos estão diferentes, né? Tem um aí que está diferente. 50, 50 e o outro 70, né? Tem um diferente. Se tiver um diferente ou 2, ele não vai ser regular, ele vai ser irregular, tá bom? Então, esse daqui vai ser um polígono irregular. Por que ele é irregular? Porque este ângulo aqui está diferente dos outros dois e ele precisa ser igual. Aqui,
Os ângulos, pessoal, percebam que estão todos iguais, né? Isso, ó, 60, 60, 60. Então, os três estão iguais. Só que a medida dos meus lados, o que é que está acontecendo? Está diferente, né? 8, 8 e esse aqui 12. E ele não pode ser diferente, até pode, né? Só que ele não vai ser regular. Então, esse polígono aqui também vai ser irregular. Irregular por quê? Porque as medidas dos seus lados são diferentes, tá bom? Então, vamos recapitular as três coisinhas que nós aprendemos hoje. Que polígono, né? Polígono significa figuras que têm vários ângulos, ok. Depois nós aprendemos o que era convexo e não convexo. Quando é que ele é convexo? Quando eu consigo encaixar as suas laterais em um plano, né? A partezinha dela, como eu mostrei, né? A figurinha aqui, ó. A partezinha, a lateral do polígono, né? As laterais, os seus lados, eu consigo encaixar em um plano, né? Seja no meu quadro, seja na parede, seja em uma folha, eu consigo encaixar. Quando você não conseguir encaixar, geralmente eles têm pontas, né? São pontiagudos, você vai perceber que ele vai ser não convexo, tá certo? E os nomes desses polígonos, ele vai ser dado de acordo com a quantidade de lados, né? E aí a nomenclatura está na página 138, como eu falei para vocês, né? E aí a gente viu pentágono, hexágono, decágono, né? Triângulo, enfim. E os polígonos regulares, que eu acabei de explicar, para ser regular, ele precisa ter o quê? A mesma quantidade não. Ele precisa ter a mesma medida dos lados e dos ângulos, tá? Se os ângulos aqui, ó, todos 60, ok. E os lados todos 16, ok. Então, esse polígono, ele é regular. Nesse caso aqui, ó, todos os ângulos 60, ok. Só que os lados, ó, 8 e 8, esse aqui é 12. Um é diferente, não pode ser diferente para ser regular. Se for diferente, ele não é regular, ele é irregular, tá bom? Então, vai uma atividade para vocês sobre esses três assuntos. Essa atividade vocês não precisam me enviar, a gente vai estar fazendo a correção na próxima aula, que é segunda-feira. E aí, segunda-feira, eu vou estar mandando uma atividade para que vocês me enviem, tá bom? Sobre esse assunto também. Então, é isto. Boa aula e até a nossa próxima videoaula.